As fases de grupos, tanto de Libertadores quanto de Sul-Americana, chegaram ao seu fim. Tivemos brasileiros patrolando, vencendo todas as suas partidas, e brasileiros sendo eliminados. Então vamos nesse vídeo de hoje aqui realmente, condensar a análise das 14 equipes brasileiras nessas fases de grupos, elegendo os piores e também os melhores, utilizando uma tier list. Meus queridos, se eu fiz aqui uma tier list, na metade da fase de grupos, tanto de Libertadores quanto de Sul-Americana, pra fazer uma análise prévia realmente quanto ao desempenho das equipes brasileiras, agora chegou o momento de eu fazer uma análise posterior, Chegamos ao final dessa primeira fase, realmente, tanto de Libertadores quanto de Sul-Americana, então realmente chegou aquele momento de eu fechar toda essa minha análise aqui quanto às 14 equipes brasileiras, Vocês sabem muito bem como funciona mais ou menos o esquema, Então, sem mais delongas, vamos pra tier list. Bem, meus queridos, aqui estamos nós, Eu vou estar utilizando os mesmíssimos critérios que eu utilizei no último vídeo, Quando eu fiz aquela análise prévia do desempenho dos brasileiros na metade da fase de grupos. Então, os piores estarão na categoria do vexatório, posteriormente nós temos abaixo, mediano, foram bem, e o topo do topo, a nata da nata, a excelência. E você também pode ver aí abaixo, os 14 escudos das equipes brasileiras. Inicialmente os 7 que disputaram a Libertadores e posteriormente os 7 que disputaram o Sul-Americano. Começarei pelas equipes da Liberta, posteriormente pelas equipes da Sula, e no final de tudo vamos fazer um resumão realmente. Meus queridos, vamos começar aqui pelo rubro-negro, Pelo Flamengo, que conseguiu sim sacramentar a sua classificação para as oitavas de final da Libertadores, porém com muito sofrimento desnecessário. Essa é a grandíssima realidade. E meus queridos, eu estou analisando nesse vídeo de hoje aqui, desempenho principalmente. É óbvio, eu vou também fazer uma pequena consideração aqui, quanto ao objetivo final ser alcançado ou não, quanto a equipe se classificar ou não. Porém, eu também quero analisar principalmente o desempenho das equipes brasileiras. E bem, se a gente tá falando de desempenho, o Flamengo ele não pode passar da categoria do abaixo. Meus queridos, a grande realidade é que o rubro-negro teve uma fase de grupos muito da conturbada. Tava num grupo extremamente acessível, meus queridos, Central Córdoba da Argentina, uma equipe muito da mediana, Deportivo Táchira da Venezuela, que tudo bem, é uma equipe de excelência lá na Venezuela, porém, é uma equipe de excelência na Venezuela, meus queridos, é muito limitado. E a LDU, que dos adversários do Flamengo era a equipe mais decente, porém ainda assim é uma LDU muito fraca se a gente considera, os últimos times da equipe equatoriana. Então realmente, o Flamengo, ele passar no sufoco que ele passou, com o sofrimento que ele passou, com o Rossi fazendo uma defesa monumental no último lance da partida perante o Deportivo Táchira, que eliminaria o Flamengo, cara, você passar com todo esse sofrimento, é um indicativo gigantesco de um rendimento abaixo do esperado. O Flamengo, ele é candidato a título de Libertadores, não pode ter um desempenho tão ruim assim numa fase de grupos. Essa é a grandíssima realidade, por conta disso vai ficar aqui na categoria do abaixo. Mas bem, partindo de um candidato a título da Liberta para o outro, vamos agora falar do Palmeiras, que, cara, sendo bem sincero, vai ficar aqui na categoria da excelência e muito provavelmente será a única equipe figurando essa categoria. Meus queridos, eu acho que faltam até palavras para eu falar um pouquinho aqui do desempenho do Palmeiras. Foi um desempenho excepcional, um desempenho excelente, gigantesco. Meus queridos, estamos tratando aqui de uma equipe que conquistou os 18 pontos, aqueles 18 que estavam em disputa. Venceu 6 das 6 partidas, com um desempenho avassalador, inclusive metendo goleada, sendo extremamente dominante em todas as suas partidas. Mesmo jogando no Peru, mesmo jogando na altitude, mesmo jogando no Paraguai, o Palmeiras só soube fazer uma coisa: vencer e jogar bem. Mesmo que em determinados momentos tenha passado um sufoco maior do que deveria, em algumas partidas, principalmente, por exemplo, perante o seu Porteño dentro do Allianz Parque, ainda assim o Alviverde ele venceu. Meus queridos, acabei de fazer uma análise aqui, quanto a um dos candidatos ao título dessa Libertadores de 2025, e o Flamengo ele passou um sufoco gigantesco para se classificar de fase. O Palmeiras não teve nada disso, cara. Já tava completamente tranquilo na terceira rodada e só manteve o seu favoritismo, só manteve o seu bom futebol praticado, só manteve as suas vitórias. É um desempenho avassalador, o melhor desempenho da Conmebol Libertadores de 2025, e não tem como não figurar a categoria mais alta aqui do minha tier list. O Palmeiras ele foi excelente na fase de grupos da Libertadores, e por conta disso vai ficar aqui na categoria da excelência. E agora, meus queridos, partindo para um rival do Palmeiras, o São Paulo. E, gente, a grande realidade é que o tricolor paulista ele foi muito bem na fase de grupos da Libertadores. Gente, foi a segunda melhor campanha no geral da Liberta, realmente, com um elenco muito mais limitado quando comparado ao seu rival de capital, quando comparado ao Palmeiras. Gente, o São Paulo, é óbvio, tinha um grupo mais acessível, Alianza Lima, o Tadjeres que decepcionou bastante e o Libertad. Então sim, era um grupo que o São Paulo ele conseguiria sair muito bem para a trocação, porque eram equipes inferiores ao tricolor paulista. Porém, ainda assim, o time dos Beldia conseguiu sim ter um desempenho dominante na maior parte das partidas. Gente, o São Paulo vive um momento muito conturbado atualmente na sua temporada, Não à toa está mal no Campeonato
Campeonato Brasileiro, pois na Libertadores, cara, foi boa fase do primeiro ao último minuto. É óbvio, você teve um ou outro resultado desfavorável, né, como por exemplo aquele empate perante o Alianza Lima, né, dentro do Morumbis, você teve um ou outro resultado desfavorável, porém no geral, foi uma fase de grupos tranquila do São Paulo, que teve sim um bom rendimento na totalidade da competição até então. E de fato, em um universo aqui de brasileiros que, no geral, tiveram rendimentos muito abaixo, né, essa é a grande realidade, o São Paulo acaba destoando positivamente. Foi uma equipe segura do primeiro ao último minuto e por conta disso fez uma boa fase de grupos, pelo menos na minha análise. Partindo agora para o Internacional, o Colorado, que também vai dividir aqui, cara, a mesma categoria que o São Paulo. Gente, o Inter eu acho que tem aqui um fator pra apimentar um pouquinho mais essa minha análise, né? O Inter ele estava inserido no grupo da morte da Conmebol Libertadores, Atlético Nacional, Bahia, que eu vou analisar logo aqui na sequência, e também o Nacional do Uruguai. Então era o grupo dificílimo, que o Internacional, na metade do campeonato, estava perigando ficar de fora, né? Na metade da fase de grupos. Porém, soube jogar as últimas 3 partidas com uma maestria gigantesca. Venceu o Nacional lá no Uruguai e venceu o Bahia dentro do Beira-Rio e sacramentou não só sua classificação, porém a liderança do grupo da morte, o grupo mais complicado da Conmebol Libertadores de 2025. Meus queridos, o Inter foi muito bem na totalidade do processo. É óbvio, uma hora tropeçou aqui, né? Saiu com alguns ralados dessa fase de grupos, saiu. O Roger Machado aí chegou a ser contestado, porém, no geral, foi uma fase de grupos segura do Colorado, que mereceu a sua classificação e também mereceu a liderança. E também quando a gente coloca, né, o espaço que o Inter estava inserido, que era o grupo da morte, eu acho que só valoriza ainda mais essa campanha. Por conta disso, o Inter fica aqui na categoria do Foram Bem, dividindo aqui com o Tricolor Paulista. E meus queridos, saindo de um time do grupo da morte para o outro time do grupo da morte, né? O Bahia foi o único brasileiro eliminado na fase de grupos da Conmebol Libertadores de 2025. Porém, o Bahia ele não vai ficar no vexatório, ele não vai ficar no abaixo, nada disso. Ele vai ficar na categoria aqui do mediano. Meus queridos, venhamos a convir. O Bahia fez uma fase de grupos muito honrosa. É óbvio, acabou sendo eliminado por conta da sua incompetência e dos seus erros nessa fase de grupos. Sim, eu já citei anteriormente aqui no canal, né? Só tinha que vencer o Nacional do Uruguai, que tava morto no grupo da morte, né? Dentro de casa na Fonte Nova. Porém, após abrir o placar, acabou tomando uma virada e terminou a partida, né, perdendo por 3-1. Foi nesse jogo que o Bahia ele acabou sendo eliminado da Conmebol Libertadores. Na última rodada foi jogar a vida no Beira-Rio perante o Inter, conseguiu até abrir o placar, porém voltou a errar defensivamente e acabou eliminado. Porém, no geral, gente, quando a gente analisa todo o contexto dessa Libertadores 2025 para o Bahia, eu não consigo deixar o Tricolor de Aço fora da categoria mediano. Gente, o Bahia ele voltou a disputar a Libertadores depois de 30 anos. Fez uma fase de pré-Libertadores extremamente digna, jogando um bom futebol atento do primeiro ao último minuto e mereceu chegar à fase de grupos. Na fase de grupos foi lançado no grupo da morte e, gente, levantou a cabeça no grupo da morte e saiu para trocação. Não à toa, na metade da fase de grupos estava na liderança do grupo mais complicado dessa Libertadores. Porém, o retorno, ele foi muito cruel com o Bahia, né? Acabou perdendo aquela partida para o Nacional, que eu já citei anteriormente nesse vídeo aqui, que não poderia ter perdido, que acabou deixando escapar ali, nessa partida, por entre os seus dedos, a classificação para as oitavas de final. E aí, Atlético Nacional na Colômbia e Internacional lá no Beira-Rio foi extremamente complicado e o Tricolor de Aço, na equipe do Rogério Ceni, não conseguiu suportar. O Bahia, ele foi justamente eliminado porque ele pecou bastante. Porém, o desempenho e a campanha do Tricolor de Aço também são de se honrar, principalmente quando a gente analisa todo o contexto que rondava essa Libertadores para o Bahia. E justamente por conta disso, né, por conta desse bom desempenho até a metade da fase de grupos, o Bahia, pelo menos pra mim, vai ficar ali na categoria mediano, mesmo tendo sido eliminado. E agora a gente vai ter um contraste também, né, muito interessante. O Fortaleza, que conseguiu se classificar na Bacia das Almas, vai ficar na categoria aqui do abaixo. Isso mesmo, uma equipe que acabou se classificando vai ficar abaixo de uma equipe que foi eliminada. Porém, gente, eu já citei anteriormente o critério, né? Eu também estou levando em consideração o desempenho. E o desempenho de Flamengo e Fortaleza foram inferiores ao desempenho do Bahia nessa fase de grupos. Falando um pouquinho aqui do Lion, gente, que fase de grupos conturbada pro Fortaleza, essa é a grande realidade. Tal qual o São Paulo, que eu já citei anteriormente aqui no vídeo, né, passou por um momento de muita turbulência na sua temporada, porém isso acabou se refletindo também na Libertadores. Perdeu as 2 partidas perante o Racing, com direito a um 4-0 dentro do Castelão. Além disso, não conseguiu vencer o possante Bucaramanga, mesmo jogando dentro de casa, somente dependendo de si para sacramentar a sua classificação. E os únicos 2 jogos que o Lion realmente conseguiu vencer foram perante o Colo-Colo. Um WO a seu favor lá no Chile e um 4-0 maiúsculo dentro da Arena Castelão. Gente, o Fortaleza sofreu bem mais do que ele deveria ter sofrido nessa fase de grupos, né? Porque, tudo bem, não era a melhor equipe do grupo, porém era a segunda melhor por uma boa margem. Essa é a grandíssima realidade. E o Fortaleza, ele tem que depender de uma sobrevivência a todo custo na última rodada perante o Racing, dentro do cilindro, né?
por conta de não ter vencido o Bucaramanga dentro de casa, é um pouquinho feio. A fase de grupos do Fortaleza foi extremamente acidentada e foi muito abaixo, pelo menos na minha análise. É óbvio, conseguiu o objetivo final, que era a classificação, porém, o desempenho ele pega nessa análise que eu estou fazendo hoje aqui, né, e por conta disso, o Lion ele vai ficar abaixo de uma equipe eliminada, que eu estou falando aqui, obviamente, né, do Bahia. Então, realmente, a equipe cearense vai ficar abaixo, porque não fez uma boa fase de grupos. E para finalizar as equipes aqui da Libertadores, chegamos ao Botafogo. E, gente, não tem outra categoria para o Glorioso ele entrar. Tem que estar na categoria mediano. Gente, essa é a perfeita definição, pelo menos na minha análise, da fase de grupos do Botafogo. Até a metade da fase de grupos era uma fase de grupos tenebrosa, praticamente vexatória do Glorioso. Gente, o Botafogo nos primeiros 3 jogos perdeu perante Estudiantes e Laú fora de casa e somente venceu na Bacia das Almas o Carabobo dentro do Newton Santos. Muito por conta do planejamento pífio do John Textor para essa temporada de 2025. Porém, o retorno dessa fase de grupos foi excelente do Glorioso. Conseguiu se encontrar dentro de campo. O Renato Paiva melhorou ali na beira do gramado. Venceu o Estudiantes dentro do Newton Santos de maneira maiúscula. Venceu a Laú dentro do mesmo Newton Santos num jogo de uma superação extrema. E lá na Venezuela conseguiu também vencer o Carabobo, apesar de não ter sido o melhor dos desempenhos, né? O Botafogo, ele tem uma fase de grupos até a metade e outra fase de grupos da metade para o final. E muito por conta disso, vai ficar aqui na categoria do mediano, né? Fez muito mal no início, porém fez muito bem no final. Realmente, se a gente fizer uma média, acaba sendo uma fase de grupos com desempenho mediano, porém com resultado bom, que era a classificação, apesar de ter sido na segunda colocação. E bem, meus queridos, né? Agora passamos para falar dos times da Sul-Americana. E, gente, se na Libertadores a gente só teve um brasileiro eliminado, que por sinal agora vai jogar a Sul-Americana deste ano de 2025, né? E no geral a gente não teve equipes dando vexames muito grandes, porém, se na Liberta nenhum time deu um grande vexame, aqui na Sul-Americana os brasileiros condensaram todos os vexames e todos os desempenhos patéticos. Essa é a grandíssima realidade. Começando pelo Imortal, começando pelo Grêmio, que teve um desempenho mediano na minha análise. Meus queridos, o Grêmio ele fez uma fase de grupos que deu para o gasto, né? Essa é a grandíssima realidade. Não conseguiu a classificação direta para as oitavas de final da Sul-Americana, porque acabou ficando atrás do Godoy Cruz, né? Nos critérios de desempate. Porém, no geral, eu volto a repetir, eu estou considerando o desempenho neste vídeo de hoje. E o desempenho do Grêmio, tal qual vencendo no ano de 2025, foi muito abaixo. Enfrentou os Poçantes, Atlético Grau e Deportivo Luqueño e não conseguiu ter um desempenho melhor que a equipe argentina, né? Para conseguir saltar nesses critérios de desempate, liderar o grupo e ganhar 2 datas de folga, né? No seu calendário daqui a alguns meses. O desempenho do Grêmio não foi lá muito satisfatório. A classificação do Grêmio também não foi lá muito satisfatória. O importante era se classificar, o importante não era dar vexame, como outros brasileiros acabaram dando nessa Sul-Americana, né? Ainda vou chegar lá, Corinthians e Cruzeiro. Então, de fato, não foi uma grande fase de grupos do Imortal, porém o objetivo final, que era a classificação, ele acabou conseguindo, apesar dos seus pesares. Falando agora do Vasco da Gama. E, meus queridos, a fase de grupos do Vasco, te falar, não sei muito bem como classificar aqui não, mas acho que também vai acabar ficando no mediano, juntinho aqui do Grêmio. Gente, a fase de grupos do Vasco também, né, como se tem anteriormente, por exemplo, para o Botafogo, tem 2 períodos. O primeiro período, que é quando você tinha Fábio Carille no banco de reservas, que foi completamente patético. Posteriormente, você também teve Felipe Maestro, que deu continuidade ao vexame que vinha sendo a fase de grupos do Vasco, né, somente vencendo o Puerto Cabello dentro de São Januário, empatando contra o Lanús dentro da sua casa também, empatando contra o Melgar no jogo inacreditável lá no Peru e perdendo por 4-1 perante o possante Puerto Cabello lá na Venezuela. A primeira equipe brasileira na história a tomar mais de 3 gols de uma equipe venezuelana. Então, de fato, até a metade pro final da fase de grupos, o Vasco ele tava muito, mas muito mal. Essa é a grandíssima realidade. Porém, chegou o Fernando Diniz e acabou dando uma salvada, né? Tudo bem, acabou perdendo para o Lanús, não conseguiu se classificar de forma direta para as oitavas de final, porém, na última rodada venceu tranquilamente o Melgar e garantiu a sua classificação para os playoffs da Sula. Então, de fato, é um desempenho muito mediano. E pelo fato do antigo treinador que colaborou para essa fase de grupos, no geral, abaixo do Vasco, não estar mais no comando, eu vou dar um voto de confiança aqui, né? Eu vou acabar abraçando um pouquinho o dinizismo, vou colocar o Vasco aqui na categoria do mediano, porque, volto a repetir, o objetivo final, que era um mínimo a classificação para os playoffs, ele acabou sendo alcançado, apesar dos pesares, apesar do desempenho também muito ruim do Vasco, e apesar dos vexames que o Vasco ele passou, como essa derrota perante o Puerto Cabello, que é completamente inaceitável. E agora falando do Corinthians, Corinthians, já vou colocar aqui no vexatório, né? A minha vontade era nem de realmente elaborar muito, porque eu não aguento mais falar do Corinthians, mas tudo bem, vamos lá, meus queridos. O Corinthians, ele caiu no grupo da morte da Sul-Americana. Isso é um grande fato. Tinha o Huracan, que é uma boa equipe argentina, o América de Cali, que é uma equipe extremamente competente lá na Colômbia, e o Racing do Uruguai, que era o saco de pancadas do grupo, e não atuou, foi o saco de pancadas do grupo, né? Só conseguiu um pontinho nos 18 disputados. O Corinthians, ele foi muito mal.
ele venceu pelo placar mínimo o Racing do Uruguai, que era a pior equipe do grupo, conseguiu arrancar um empate muito bom, essa é a grande realidade, né, perante o América de Cali lá na Colômbia, porém acabou cedendo o empate dentro da Neoquímica Arena, em um jogo que era pro Corinthians praticamente sacramentar sua classificação, em um jogo que o Corinthians ele bobeou bastante, em um jogo que o Corinthians foi praticamente dominado perante o América de Cali, mesmo mediante a sua torcida. E contra o Huracan, aí você coloca a cereja nesse bolo de desgraça do Corinthians, né? Perdeu dentro de casa logo na estreia e fora de casa, contra os 9 reservas do Huracan, o Corinthians, precisando somente de um empate para não ser eliminado, foi derrotado, lá na Argentina. Enfim, é mais um vexame para o ano sul-americano do Corinthians. Não bastasse a eliminação na pré-Libertadores, agora também tem a eliminação na fase de grupos da Sul-Americana. Eu até preguei aqui no canal, né? Pô, eu acho que o Corinthians deve largar a Sul-Americana pra focar um pouco mais nas competições que realmente importam no ano. Eu vou manter essa minha opinião. Porém, uma coisa é fato. Ser eliminado na fase de grupos da Sul-Americana é um vexame. Sim, isso aí, ponto final. Essa é a grandíssima realidade. Tem que lidar com esse vexame que o Corinthians acabou passando, apesar de julgar que essa eliminação possa vir a trazer frutos no futuro. Como, por exemplo, o elenco mais descansado para disputar a Copa do Brasil e Brasileirão. Mas enfim, o Corinthians passou um vexame. Isso é um fato. E por conta disso vai inaugurar essa categoria aqui, mas não vai demorar muito aqui pra ficar desacompanhado, né? Venha, Cruzeiro, entre na categoria do vexame. Meus queridos, o Cruzeiro ele manteve, né, a mesma colocação que ele estava na primeira tier list que eu fiz aqui quanto à fase de grupos de Libertadores Sul-Americana, né? A categoria do vexatório. Gente, na quarta rodada o Cruzeiro estava eliminado. Pô, com total respeito, eu acho que eu nem tenho que elaborar muito aqui, né? Em um grupo com Mushuc e Runa, que tudo bem, surpreendeu a todos sendo o líder desse grupo. Porém, ainda assim, é uma equipe muito mediana do Equador. Palestino do Chile e o União, uma equipe horrorosa da Argentina. O Cruzeiro aí se safou na última rodada de não ser o lanterna desse grupo. Cara, com total respeito, eu acho que eu nem tenho que elaborar muito aqui nesse bloco do Cruzeiro. É mais do mesmo do que eu já citei anteriormente no meu último vídeo aqui de tier list quanto a essa fase de grupos. Gente, o Cruzeiro foi completamente patético. E agora ganhou a companhia aqui do Corinthians, essa categoria do vexatório. E agora já falando de outro mineiro aqui, né? Grande Atlético Mineiro que também já veio vir para a categoria do abaixo. Gente, o Galo, mesmo num grupo que tinha Desportes e Iquique, lanterna do campeonato chileno, Cienciano, que tá no meio de tabela do campeonato peruano, e Caracas, uma equipe venezuelana, neste grupo o Galo aí não foi capaz de liderar e se classificar de forma direta para as oitavas de final. Gente, o desempenho do Atlético Mineiro, tal qual vencendo a sua temporada de 2025, foi muito ruim nessa fase de grupos de Sul-Americana. Deixou escapar, cara, essa classificação para as oitavas de final de uma forma completamente inacreditável, sendo derrotado perante o Desportes e Iquique na antepenúltima rodada, e na última rodada não foi capaz de vencer o Cienciano dentro da Arena MRV, uma equipe muito limitada. Gente, o Galo deixou muito a desejar na Sul-Americana. Essa é a grandíssima realidade. Não à toa agora vai ter que disputar esses playoffs que, cara, com todo respeito, é inacreditável o Galo ele tá nesses playoffs. Enfim, é um desempenho de fato abaixo. O Galo ele até flertou ali com o vexatório, porém não foi eliminado, né? Então nem posso colocar aqui junto de Corinthians e Cruzeiro. Porém uma coisa é fato, o Galo ele tá devendo bastante no ano de 2025 e principalmente na Sul-Americana. Meus queridos, partindo agora para o penúltimo time do vídeo de hoje, né? O Vitória, que foi o outro e último brasileiro eliminado na Sul-Americana. E gente, eu entendo, o Vitória ele foi eliminado, então eu acho que vai ter um pessoal que vai esperar que eu coloque eles aqui na categoria do vexatório. Porém, com todo respeito, não, gente. Eu acho que eu vou deixar o Vitória aqui na categoria do abaixo, do lado do Atlético Mineiro, por exemplo. Gente, o que acontece com o Vitória? O Vitória, ele não tem o potencial de arrecadamento de um Corinthians e Cruzeiro. O Vitória não tem um elenco do nível de Corinthians e Cruzeiro, muito pelo contrário, sofreu muito com muitas baixas no seu elenco para esse ano de 2025. Conseguiu manter o trabalho do Thiago Carpini, porém ainda assim, piorou o elenco, piorou o material humano disponível para o bom técnico. Então, cara, com todo respeito, em um grupo que você tinha a Universidade Católica do Equador, que é uma boa equipe, e também você tinha ali o Defensa e Justiça da Argentina, você acabar sendo eliminado, eu não acho que é um grande absurdo, principalmente por conta desse ano de 2025 até então no Vitória, muito do conturbado. Então, de fato, eu acho que ficar na categoria do abaixo aqui é o mais correto para a equipe da Bahia, porque ficar junto de Corinthians e Cruzeiro, eu realmente estaria sendo muito injusto com o Vitória, porque o potencial de arrecadamento e o elenco tá bem abaixo das outras duas equipes brasileiras. E para finalizar aqui, vamos para o Fluminense, que é a única boa equipe aqui, né, da brasileira da Sul-Americana. Essa é a grandíssima realidade. A única que fez uma campanha minimamente decente. E por conta disso eu vou colocar aqui na categoria do Foram Bem. Gente, o Fluminense, ele também, uma hora ou outra, deu algumas pataquadas, né? Por exemplo, mandou 2 vezes o time completamente reserva, assim mesmo o Renato Gaúcho estar na beira do gramado para jogos fora de casa. Porém, tinha um grupo, no geral, muito ruim. Um grupo extremamente acessível, com o Once Caldas, União Espanhola e o possante San José da Bolívia. Então era um grupo nivelado por baixo. Essa é a grandíssima realidade. Porém, o Fluminense, ele fez o que ele devia fazer, o que era a obrigação dele fazer. Liderar essa chave e se classificar de forma direta para as oitavas de final da Sul-Americana.
E o Fluminense, ele fez isso. 13 dos 18 pontos disputados, uma boa fase de grupos, muito coesa e muito segura, sem grandes sustos, e por conta disso vai ficar aqui na categoria do foram bem. E assim, meus queridos, finalizamos esse tier list aqui, né, referente à fase de grupos dos brasileiros, tanto de Libertadores quanto de Sul-Americana, né? Realmente, para finalizar, após eu fazer aquela minha primeira tier list, na metade dessa fase de grupos. E nós ficamos aqui com Corinthians e Cruzeiro na categoria do vexatório, Flamengo, Fortaleza, Atlético Mineiro e Vitória na categoria do abaixo, Bahia, Botafogo, Grêmio e Vasco na categoria do mediano, foram bem São Paulo, Inter e Fluminense, e sozinho na categoria da excelência, porque de fato foi a melhor equipe brasileira das fases de grupos de Libertadores Sul-Americana somadas, o Palmeiras. 18 pontos de 18 pontos disputados, um desempenho avassalador e que não à toa coloca o Alviverde na liderança isolada da minha tier list. Então, mas é isso, meus queridos, se vocês puderem deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, e até o vídeo de amanhã.